Fala pessoal, meu nome é Leandro Rosados, eu tenho mais um vídeo para ajudar você muito mais longe. A gente está no projeto 707 e hoje eu vou falar sobre os 3 pontos chaves que um líder precisa ter para entregar o resultado para o dono do supermercado. Então, quais são os 3 pontos chaves? Mas antes de eu falar disso, eu gostaria que você já desse o like nervoso aqui, clicasse no like, não deixasse de também clicar no botão de compartilhar e compartilhar esse vídeo com quem, cara? Com quem que você tem que compartilhar? Você tem que compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. E também não deixar de, se você não fez isso ainda, se inscrever no meu canal, porque todo dia a gente está postando vídeo aqui para você poder receber lembrete. E aproveita e clica no sininho e bota todos, para você receber todas as notificações aí que vão estar rolando aqui, tá bom? Então, quais são os pontos chaves que você precisa fazer quando a gente fala de liderança, né? Os 3 pontos chaves. O primeiro ponto chave é que líder, né? Eu costumo dizer que o líder, isso vem do Vicente Falcone. Líder é aquele que bate meta com o time fazendo o certo. Então, as três características de um bom líder é que ele precisa atingir o resultado com o time, sendo ético, sem cumprir isso. Então vamos lá, vamos entender cada uma desses 3 pontos. Então, o líder que é líder que quer chegar a algum lugar, precisa sempre atingir metas e resultados. Então ele precisa saber, para o meu trabalho ser bom, o que eu tenho que, aonde eu tenho que chegar. Então você precisa traçar uma meta. E quando a gente fala de meta, eu estou falando de ter um objetivo mais valor, mais tempo. Então é um objetivo com um valor quantitativo no tempo. Por exemplo, aumentar em 10% as vendas até o dia tal, até o final do mês tal. Então eu tenho o objetivo, o valor em 10% e o tempo, prazo que aquilo ali vai fazer. Você também pode só ter objetivo e tempo, né? Implementar o software até a data tal. Então, você como líder, você precisa ter metas suas para você poder falar assim, meu trabalho foi bom, né? Então, você tem que chegar para o dono da empresa e falar assim, preciso que você me dê uma meta, porque para eu saber se meu trabalho foi bom, eu tenho que atingir a meta que você me deu, tá? Lembrando que as metas têm que ser atingíveis, têm que ser possíveis, porque senão também não vai adiantar de nada. Então, o líder precisa traçar metas, precisa ter metas, precisa direcionar pequenas metas para o time dele, para que a coisa dê certo, senão, no final das contas, a coisa desanda completamente. O segundo ponto que um líder precisa ter é que ele precisa fazer isso com um time. Então, fazer isso com um time é você ter reuniões semanais com o seu time, é você ter um investimento de 1 hora de formação. Então, durante 1 hora do seu dia, você tem que investir tempo para a formação do seu time. Porque senão você não vai fazer nada com o time, você não vai fazer nada com as pessoas. Você precisa aprender quando você tem que delegar, quando você tem que treinar, quando você tem que acompanhar de perto a pessoa e quando você tem que demitir. Porque vai ter gente não é que a pessoa seja ruim, mas naquela empresa ela não vai funcionar. Então você tem que demitir para dar a oportunidade daquela pessoa ir para uma outra empresa e quem sabe lá ela ficar melhor, quem sabe lá ela ficar de acordo com o que tem que ser. Então, quando a gente fala de fazer com o time, não adianta nada você ser a pessoa mais eficiente do mundo. Se você não sabe passar para as pessoas aquilo, se você não consegue fazer outras pessoas executarem. Porque o segredo da liderança é multiplicar a si mesmo. Eu conseguir fazer com que eu tenha, por exemplo, vários Leandros dentro de uma empresa. E hoje eu tenho esse desafio, né? Eu tenho uma agência de marketing digital de supermercados, eu tenho uma empresa de consultoria em gestão de supermercados, eu tenho o Instituto Leandro Rosados, que cuida de todo o meu conteúdo digital, eu tenho a ILRX, que é uma empresa que lança meus outros mentores, eu tenho um Empório, que é uma loja, para atender o público de um padrão maior,
A gente está abrindo um supermercado, está abrindo alguns supermercados e a gente está, inclusive, entrando. Eu tenho o Impulso, por exemplo, que é o meu programa de mentoria e mastermind para o segmento de supermercado. E aí, cara, para eu conseguir gerenciar todos esses negócios que hoje tem mais de 200 funcionários trabalhando, eu tenho que ter lideranças. Por isso é importante essa galera aqui, saber entender isso daqui e saber como fazer. Então, as 3 características, a primeira é aprender a bater metas, né? A ter metas, bater metas, porque senão, líder que não entrega resultado não é um bom líder. O segundo é que o líder precisa fazer isso com o time. Então ele tem que fazer reuniões semanais, ele tem que investir lá pelo menos 1 hora do dia dele para poder formar, ele precisa saber quando treinar, quando delegar, quando ele tem que acompanhar, quando ele tem que demitir, ele tem que entender que ele não pode delargar, né? Então ele não pode delargar, ele não pode simplesmente pegar e achar que as coisas vão desenrolar sem ele olhar nada, ele não pode fazer isso desse jeito. E o líder também, cara, a gente poderia, sei lá, passar horas e horas aqui falando sobre liderança, sobre os pontos chaves, né? Mas o líder tem que desenvolver uma habilidade de comunicação. Ele tem que se tornar um bom comunicador para que ele não só consiga fazer com que o time dele faça, mas ele também consiga fazer com que a mensagem dele chegue de maneira mais eficiente na outra pessoa. Então é importante esse desenvolvimento dessa parte de comunicação quando a gente está falando de líder, tá bom? O outro ponto chave, e cara, se tiver tendo qualquer dúvida, não deixe de botar aqui no comentário, tá? E se tiver gostando desse tema, quiser que a gente aprofunde mais ele, coloca aqui no chat, aqui, no campo de comentários, que a gente, o que você acha, o que você acha que deveria fazer, para a gente poder ajudar você. E aí eu tenho o último ponto aqui da liderança, que é fazer o certo. O que é fazer o certo? É fazer com ética. Eu vou te dar um conceito simples de ética. A ética é não prejudicar o próximo. Se você parar de prejudicar o próximo, se tudo que você for fazer, você olhar assim, isso que eu estou fazendo está prejudicando uma outra pessoa, se você está necessariamente sendo antiético, então tenha cuidado com relação a isso. Quando a gente fala de fazer o certo, é cumprir as normas. Então, o líder precisa cumprir norma. Se a empresa tem normas a serem seguidas, ele precisa cumprir aquelas normas. Ele tem que cumprir o que está descrito ali. O líder, ele precisa valorizar as características que a empresa entende como imprescindível. Que na gestão, na administração, a gente chama de valores. Os valores que o funcionário precisa ter, os traços de caráter que esse funcionário precisa ter. Então, é importante que você valorize. Por exemplo, na tua empresa, a honestidade é algo imprescindível, você precisa valorizar e mostrar o tempo inteiro que você, como líder, que aquilo é importante para o teu time, que aquilo é importante para que eles sigam e façam. Que eles sejam humildes para aprender, por exemplo, que é uma outra característica que tem muito dentro do segmento do supermercado. E aí você vai valorizando as características que são importantes para a empresa, né? Você precisa cumprir as políticas, cumprir as políticas internas. Você tem que cumprir os processos. Se você acha que algum processo ou rotina está ruim, você sugere à empresa de modificar. Mas enquanto está descrito ali, você tem que cobrir o que tiver ali. Você não pode deixar de cumprir o processo. Por que eu estou falando isso, cara? Porque o que eu mais vejo são líderes que descumprem processo, descumprem políticas, descumprem normas para poder atingir o objetivo, para atingir meta, descumprem as rotinas e processos que já foram definidos pela empresa. E, cara, isso é um péssimo líder. Líder tem que fazer o certo, tem que saber que ele tem que fazer o direito, ele tem que cumprir isso. Ele tem que, não é atingir resultado a qualquer custo, não é só se aprender a se comunicar bem com o time. Ele precisa ter um norte, uma integridade, no cerne dele muito importante. Quando eu digo de integridade, é fazer o certo.
é cumprir com ética, é cumprir as normas, cumprir política, cumprir os processos, valorizar as características que são importantes para a empresa poder crescer. Então você tem que cumprir o que a empresa está fazendo. Então o líder é aquele que bate meta com o time fazendo certo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, estejam aproveitando todas as aulas que a gente está fazendo no projeto 707. E aí a pergunta que eu deixo para você é: hoje os seus líderes batem meta com o time fazendo certo? Eles cumprem alguma desses 3 fatores? Então escreve aí no campo de comentários, eu estou bastante curioso de saber o que está rolando. E gostaria de aproveitar que a gente está nesse vídeo 707 para deixar um convite para você. Se você não fez isso, bota o telefone para despertar. E aqui no YouTube a gente vai ter uma live que vai ser a maior live do segmento de supermercado. Vai ser a aglomeração digital dos supermercados, onde a gente vai colocar o máximo de pessoas ao vivo online do segmento de supermercados. A gente vai ficar ao vivo de meio-dia até meia-noite. Eu e 19 mentores. A gente vai mostrar todas as rotinas de todas as profissões dentro do supermercado. Eu vou ensinar 12 estratégias que vão alavancar, vai ter sorteio, vai ter entretenimento, vai ser um dia top da balada. E eu quero você com a gente lá durante as 12 horas, já que a live não vai ficar gravada. E é importante você estar lá junto. A live vai ser aqui no YouTube aberto, então eu aguardo você no dia 20, meio-dia e meia-noite, tá? Deixa aí marcado na tua agenda para você não esquecer, tá? Vão ser 12 horas intensas de live. Muito obrigado, gente. Se não fizeram isso ainda, não deixa de curtir, compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e deixar seus comentários aqui e também se inscrever no meu canal. Tamo junto, vamos pra cima e até o próximo vídeo do Projeto 707. Valeu!